Bom dia, gente. Vamos para a apostila na página 39. Hoje a gente vai falar sobre ampliação e redução de figuras, tá? Então, para eu ampliar ou reduzir uma figura, eu consigo fazer isso e ainda assim obter uma figura semelhante, desde que eu respeite as regras de figura semelhante. Ou seja, eu tenho que conseguir fazer essa ampliação ou essa redução de maneira proporcional, tá? Então, eu tenho que manter os ângulos internos deles congruentes ou iguais e os lados correspondentes têm que ser proporcionais, tá bom? Se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer uma figura, uma imagem de forma proporcional, beleza? Então, olha só, tem dois jeitos de eu fazer isso. Um jeito de eu fazer isso é usando a malha quadriculada, tá? Outro jeito é um pouquinho mais complicado, mas é usando a transformação geométrica conhecida como homotétia, tá? Nós vamos fazer os dois aqui, tá? Então, olha só, eu vou mostrar para vocês como a apostila fez a redução de uma imagem usando a malha quadriculada, tá? Ela fez a redução da imagem, reduziu pela metade, ou seja, a razão é de meio. Vamos subir aqui, ó. Então, a razão que ele fez foi de meio, ou seja, ele pegou uma imagem e reduziu ela na metade, tá? Vamos virar a página aqui, vamos para a página 40, tá? Então, vamos observar o que ele fez aqui, ó. Olha só, ele pegou essa imagem aqui, que é a imagem da estátua dos candangos que tem lá, acho que em Brasília, que ela tá? E colocou ela aqui como se fosse em tamanho natural, tá? Então, ele colocou aqui, ó, dentro de uma malha quadriculada, ou seja, tá dentro de quadrinhos iguais, tá? Então, olha quantos quadrinhos eu tenho aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele formou uma malha quadriculada 6 por 11. Vou escrever aqui, ó. 6 por 11, tá? E a gente quer reduzir ela pela metade. Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou pegar o tamanho do quadrinho que foi usado aqui, ó, e vou diminuir ele pela metade. Foi o que foi feito aqui, ó. O quadrinho aqui, ó, tem metade desse tamanho, tá? Então, vamos contar os quadrinhos, ó. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu continuo tendo 6 por 11 quadrinhos, tá bom? Então, ou seja, eu acabei de manter as minhas condições de semelhança, ou seja, os ângulos internos são iguais, claro, são quadrinhos, só diminui o tamanho dele, eu não mudei o ângulo, e as arestas desses quadrinhos são proporcionais, com a razão de metade. Então, a aresta desse quadrinho aqui, ó, é o dobro desse aqui, tudo bem? Então, a parte de malha quadriculada é bem tranquila. Então, o que eu faço? Eu pego o meu desenho e vou repetir ele, só que agora dentro do quadrinho menor, tá? Então, feito isso, entendendo isso, né, gente? A gente tem 3 perguntinhas aí para responder. Então, a primeira delas, ó, eu vou colocando aqui para a gente ver como que eu fiz, tá? A primeira delas diz assim, ó, com base nas informações e sabendo que o monumento Os Candangos mede 8 metros de altura, responda as questões. Então, na letra A, ele me pergunta, um desenho desse monumento em que 1 centímetro corresponde a 1 metro no real, quantos centímetros tem a altura da figura? Então, vamos lá, olha. Ele está falando que 1 centímetro corresponde a 1 metro. E ele está me falando que a imagem real tem 8 metros. Logo, a figura vai ter 8 centímetros, tá? E na letra B, ele está me falando assim, ó, qual é a altura de uma maquete desse monumento usando a razão de semelhança de 1 sobre 5, ou seja, 1/5, tá? Então, olha, ele falou que a razão de semelhança é 1/5. A imagem real continua tendo 8 metros, tá? A razão, como que eu calculo a razão? Eu pego a altura do menor e divido pela altura do maior, tá? Porque é o que ele me deu. Então, olha só, a razão ele está me falando que é 1/5, eu coloquei aqui, ó, no lugar do R, eu coloquei 1/5. A altura do menor, que vai ser da maquete, eu não sei, e a altura do tamanho real eu sei que é 8, tá? Multipliquei cruzado, ó, esse por esse, ficou 5 vezes H, e 1 vezes 8 é 8 mesmo, tá?
Então, eu fui aqui, ó, passei o 5 para cá dividindo, ficou 8 sobre 5. 8 sobre 5 é 1/6. É 1,6, desculpa, tá? Só relembrando como é que eu fiz essa divisão, ó. 8 dividido por 5 dá 1. Passa o 5 para cá, negativo, sobra 3. Eu ponho a vírgula e ponho um 0 aqui, ficou 30. Então, 6 vezes 5, 30. Acabou minha divisão aqui, tá? E na letra C, ele fala assim, que em 1957 um monumento teve que passar por uma aprovação. Para isso, Bruno construiu uma maquete de 1,5 metro de altura. Qual foi a razão de semelhança entre as alturas da maquete e o monumento real utilizadas por ele? Então, olha, ele está me falando que ele construiu uma maquete com altura de 1,5, tá? 1,5 é o mesmo que 3 sobre 2, tá bom? A altura do monumento continua sendo 8. A razão a gente já viu como é que calcula. Ó, a razão vai ser a altura do menor sobre a altura do maior. Então, eu coloquei aqui, ó, R, coloquei a altura do menor, 3 sobre 2, dividido por 8. Lembra, aqui, ó, esse 8 está dividido por 1, tá? E aqui eu tenho agora uma divisão de fração. Como que eu faço divisão de fração? Eu mantenho o que está em cima, eu mantive, e multiplico pelo inverso do que está embaixo. Então, eu peguei isso aqui, eu inverti. O 1 foi para cima e o 8 ficou embaixo, tá? Aí, eu fiz a multiplicação normal, ó. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 8, 16. Então, a razão de semelhança aqui, ó, é 3 sobre 16, tá? Essa parte é bem tranquilinha, tá? Então, agora, ó, vamos lá na apostila, na página 41, tá? Na página... Primeiro, não, volta. Primeiro vamos na página 40 aqui, rapidinho. Então, agora a gente vai falar sobre figuras semelhantes e homotétia. Então, a homotétia é um jeito de fazer ampliação ou redução de figuras também, mantendo a relação de proporcionalidade, tá? Então, na página 41, ele está dando o passo a passo de como vai ser feito uma ampliação de uma figura, tá? Então, eu vou colocar aqui, é o que eu fiz, tá? E vou ir lendo passo a passo e vou repetindo em cima do que eu fiz para vocês irem acompanhando, tá? A gente vai precisar de uma régua e um compasso, tá? Então, olha só, ele fala que no primeiro passo é para a gente construir um triângulo qualquer ABC. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu desenhei um triângulo qualquer aqui, ó, ABC, tá? No segundo passo, ele fala assim, ó, marque um ponto qualquer, que vai ser o centro da nossa homotétia, e trace os segmentos OA, OB e OC. Então, olha, eu marquei o meu ponto qualquer aqui, chamei ele de origem da homotétia, coloquei aqui um Ozinho, e eu vim e tracei o segmento, ó. Então, eu peguei aqui, ó, alinhei o ponto O com o B e tracei a reta. Depois, eu alinhei o ponto O com o A, tracei a outra reta. Depois, eu alinhei o ponto O com o C e tracei essa outra reta, tá? E aí, ele me fala no terceiro passo assim, ó, marcar o ponto, a linha sobre o segmento OA, tá? Então, olha só, como que eu tenho que marcar o ponto, a linha sobre o segmento OA? Então, olha como que eu fiz, ó. Para eu marcar o ponto, a linha sobre o segmento OA, ele pediu para a gente fazer assim, ó. A gente vai pegar um compasso, ó. Vou colocar a ponta seca dele sobre a origem, tá? E a outra ponta eu vou colocar exatamente sobre o ponto A. Então, tá aqui, ó. Fiz isso, ó. Eu mantenho o compasso, ó, não mexo na distância dele. Vou colocar essa ponta aqui, ó, sobre o A agora, ó. E vou fazer uma marquinha aqui, ó. Como ele tá pedindo pra gente fazer isso 3 vezes, ó. Então, eu já fiz, ó, uma... Acabei de fazer a segunda, vou fazer a terceira. A terceira agora eu ponho a ponta seca sobre o que eu acabei de marcar e marco o meu outro ponto aqui, ó, tá? Vou fazer o mesmo para OB e OC. Então, olha só. OB, eu vou colocar a ponta seca aqui. Vou marcar, vou colocar aqui, tá?
Olha só, fiz 2 vezes já, ó. 1, 2, 3. Vou fazer a mesma coisa para você, tá? Coloca a ponta seca, põe sobre C, 2, 3, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou conectar, ó, A com C, A com B e B com C, tá? Então, essa parte é bem tranquilinha. O que eu vou pedir para vocês fazer, que aí na próxima aula eu já vou estar corrigindo com vocês. Então, vocês vão pegar e vão fazer o que eu fiz. Inventa um triângulo, tá? Qualquer. Põe uma origem, numa distância qualquer que você quiser. Só toma cuidado que tem que caber dentro da folha, tá, gente? Faz a ampliação dele 3 vezes, ou seja, marca com o compasso esse pedaço aqui, ó, e repete ele mais 2 vezes, que foi o que eu fiz aqui, e marca. E aí você constrói seu outro triângulo. Feito isso, eu vou querer que vocês tentem fazer o que está sendo pedido na página 42, tá? Ele está te pedindo várias coisas aí na página 42. Cada um vai ser um. Todos esses valores vão depender do triângulo que você inventou, tá bom? A única coisa que vai ser igual aí é na letra A, todos os valores vão ser iguais, tá? Porque isso aí vai ser justamente a razão de proporcionalidade, a razão de semelhança entre eles. Agora, os demais valores vão ser diferentes, porque você criou o seu triângulo, tá? Você vai precisar também nessa atividade um transferidor. Então, providencie isso aí, tenta fazer e na próxima aula eu vou estar corrigindo isso junto com vocês. Tchau, tchau.